Agora o pessoal pergunta muito assim, né? Qual o melhor investimento da renda fixa para 2024? O que que vocês acham? Eu acho que é o IPCA mais 2035. Você está protegido da inflação com um juro real de 5,80, que é o que está agora, é imbatível. O Itaú até fez um gráfico muito interessante de quantas vezes que você ganharia e perderia dinheiro comprando um IPCA mais a uma taxa de 5,80. Se não me engano, eram 85% das vezes você ganharia dinheiro no ano seguinte. E aí, se você comprasse a IPCA mais 6, era tipo 100% das vezes que você ganharia dinheiro. Então, realmente é uma taxa é, fora da média para cima, né? Uma taxa muito alta. E você está protegido da inflação. Então, mudou o Banco Central, agora é Galípolo. O Galípolo decide deixar o juro baixo e a inflação comendo solta. Você está no IPCA+, você está mais protegido da inflação, né? E vai garantir o 0,5% ao mês, né? E ele voltou, né, agora, porque ele estava nessa taxa de quase 6% ano passado, não estava? Tava e chegou a bater acho que 5,40, e aí voltou agora para 5,80, junto com o aumento de taxa de juros dos Estados Unidos, né? Ah, tá. Então, eu acho que é até legal a gente falar isso. Quando saiu de 6 e quanto você falou? Chegou a bater em janeiro do ano passado, chegou a bater IPCA mais 6,5. Nossa, super alto. E deu um ganho de marcação ao mercado de quanto, mais ou menos? 25%. Olha aí, que legal. Às vezes a gente fala da marcação ao mercado e o público não entende esse potencial, né? Mas você vê, um título IPCA 2035, que sai ali da casa dos 6 para 5 ponto alguma coisa, dá 20% de ganho. Exatamente. Retorno Ou de seja, bolsa, o cara né? pode vender. Explica, porque acho que tem muita gente que não entendeu o que vocês estão falando. Ótimo. É legal explicar o que é marcação ao mercado e como ganhar dinheiro com isso, né? Ótimo. Eu vou falar aqui rapidamente, depois a Marília ela complementa, mas eu costumo falar que a marcação a mercado é quando você compra um título público, por exemplo, Tesouro IPCA, e você pode resgatar, vender ele antecipadamente e, dependendo da situação econômica, você ganha mais do que você previa. Então, por exemplo, 20% de valorização num título público, isso é possível? É possível. Aconteceu ano passado. Né? Por quê? Porque a tendência da taxa Selic, a tendência do IPCA mudou. E mudou favoravelmente para o investidor nesse momento. Né? Então, quando você compra um título, você comprou lá um título que te pagava 6% mais IPCA. Agora, se você, alguns meses depois, vai procurar na prateleira o mesmo título, ele está te pagando 5. O que vale mais? O que você comprou a 6 ou esse a 5? O a 6 vale mais, só que ele não está mais disponível. Então, você que comprou a 6, você tem algo que vale mais do que o que está na prateleira hoje. E esse ganho pode chegar, por exemplo, a 20%. Mas para quem você vende e como fazer essa venda, Marília? Você pode fazer no Tesouro Direto, né? Se você comprar pelo Tesouro Direto, o Tesouro Direto ele se obriga a recomprar de você a hora que você quiser vender, todo dia útil. Então, comprei do Tesouro, através do Tesouro Direto, e quero vender, ele se obriga a recomprar. E pelo preço justo, ele é muito transparente. Agora, comprei pelo mercado secundário de títulos, que também tem isso nas corretoras. Aí eu vou ter que achar outro investidor que queira comprar para eu vender. Então é um mercado de balcão que a gente chama, né? E para fazer isso, ele tem que fazer via assessor ou ele mesmo pode ir lá e colocar a venda? Pode. Não é que ele pode colocar a venda, né? Não tem uma tela que ele coloca a venda lá. Ele fala com a corretora, fala que ele quer vender, ou fala com o assessor ou via app. E aí a corretora dá uma cotação, e aí acha o comprador, né? Dá uma cotação e aí ele compra. Quando for mercado secundário, você só tem que tomar o cuidado de saber se você está comprando no preço justo, né? Porque como você tem que achar um outro comprador, o comprador dá o preço que ele quiser, né? Então você só tem que ter certeza que você está fazendo no preço justo. Não sei qual é o preço justo, não sei onde conferir. Vai no Tesouro Direto, que é muito mais mais fácil. seguro, né? Muito mais transparente. Mais transparente. Total. Agora, falando ainda de renda fixa, a gente teve a mudança das regras de LCI, porque muitas pessoas compravam, porque em 90 dias tem ali tinha, né? A carência de 90 dias, e aí você tem uma rentabilidade de isento de IR. O que aconteceu? Porque muita gente falou, mas o que mudou em LCI? Qual as novas regras? Boa pergunta. A LCI antes tinha a carência mínima de 30 dias, passou para 1 ano. E a LCA para 9 meses.
Então, tem um mínimo agora de 9 meses. É isso, né? Não Acho que troquei, sim. né? É isso, LCI 1 ano, LCA 9 meses. Então, você não pode mais usar. Tinha muita gente que usava para reserva de emergência, né? Sim. Liquidez pós 90 dias. Ficou super famoso esse produto. Agora não tem mais, agora é no mínimo esse período um pouco mais longo, né? Para você ampliar aí as fontes de financiamento. Além disso, para o banco emitir uma LC e LCA, ele tinha que ter lastro ou para empréstimos no setor de agronegócio ou para empréstimos imobiliários. Mas acabava que eles colocavam um monte de coisa naquele balaio, entendeu? E usava para emitir qualquer coisa. E aí eles deram uma diminuída. Ó, você só pode usar se você for emprestar diretamente para compra da casa própria ou para não sei o quê. Tipo, eles fecharam o cerco e falaram assim: ó, você só pode usar diretamente para isso. Não pode ser, não, porque a empresa é do setor imobiliário, mas eu estou usando para comércio exterior. Não, não pode. Você tem que ser assim um empréstimo, um canal mais direto. E aí, claro, você diminui, né, o lastro e, portanto, você diminui a quantidade emitida de LCs e LCAs. E aí, você diminui a quantidade emitida para uma mesma demanda, as taxas caem. Então, você olha lá na XP, por exemplo, você vai ver LCI e LCA curtinha, 85% CDI. Que é, grosso modo, a mesma coisa que você vai ter no Tesouro Selic se você ficar com mais de 2 anos. Exato. Então, as taxas agora estão Não estão tão atrativas, né? baixinhas. Mas assim, e se o investidor ele quiser superar a média do mercado, superar a média da taxa Selic, vamos falar hoje está 10,75 e a perspectiva de queda, né, para chegar próximo a 9. Quais outras opções dentro de renda fixa que o investidor pode escolher no momento? Olha, eu acho que um ponto que ele pode olhar tem uma questão do planejamento dele, se ele puder carregar por mais tempo, né? Porque com essa tendência de baixa da taxa Selic, se ele conseguir pré-fixar hoje uma parte da carteira dele com um retorno maior, ele vai conseguir, né? Então, por exemplo, se ele tiver, sei lá, uma parte do dinheiro dele que ele pode estacionar por 5 anos, provavelmente ele vai achar um CDB pré-fixado que pague 13% ao ano. Então, ele mantém 1% ao mês durante esse período de 5 anos. Só que ele vai deixar esse dinheiro estacionado. Então, essa ideia do pré-fixado pode ser interessante para uma fatia da carteira. E aí, como a Marília mesmo falou há pouco, o IPCA mais que você tem o potencial da marcação ao mercado, né? Então, eu acho que o pós não é mais o momento do pós, digamos assim. Porque para reserva de emergência, sim. Mas o potencial está do outro lado.